Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta, certo? Dando continuidade ao nosso trabalho. E na aula de hoje nós vamos estar finalizando o Present Continuous, certo? Com a utilização das regras. Olha, nós temos aí 9 regras, né, que vem a construir o Present Continuous, né, que é o presente contínuo. E hoje a gente vai estar trabalhando essas regras bem direitinho. Vou estar passando para vocês como é que você utiliza, né, na prática, como é que os verbos se comportam. Nosso material de apoio, né, como essa é uma aula de nivelamento, ele vai estar na página 11 daquele material de nivelamento, certo? Então vamos lá para a nossa aula, tá bom? Olha só, como é que a gente relembra um pouquinho da aula anterior, né? A gente percebeu, aprendemos a construir a afirmativa, negativa e interrogativa no present continuous, certo? Marquei com vocês na aula de hoje de estar repassando para vocês as regras, né? As regras desse present continuous, ou seja, do gerúndio, né? Porque nós sabemos que o present continuous ele é composto, né, pelo to be mais o gerúndio. Então vamos lá. Primeiro, relembrando o que é esse gerúndio. Esse gerúndio é a utilização do ing no meu verbo principal, tá bom? Formando assim minha locução verbal, tá ok? Então ele corresponde ao português NDO. Isso aí que a gente viu. Então vamos lá. Primeira regra. A primeira regra nós vamos chamar ela de regra geral, ou seja, é o normal, é o comum, é o padrão a ser feito. E o padrão a ser feito é fazer o acréscimo de ing ao verbo principal, sempre cortando to, porque assim você tira o verbo do infinitivo e vai poder estar fazendo o acréscimo do gerúndio ao verbo. Então eu trouxe aí na regra 1 o verbo to work. To work é o verbo trabalhar, e como exemplo eu dei a frase I am working, eu estou trabalhando. Então essa é a nossa primeira regra, a regra geral. Vamos lá para a segunda. A segunda regra, pessoal, ela é a regra do Y. Olha só, na língua inglesa, quando a gente vai fazer acréscimos, quando a gente vai usar tempos verbais, normalmente, geralmente, o Y ele tem algo além, ou seja, ele tem uma regra específica para ele, que no gerúndio isso não vai acontecer, tá bom? Então eu coloquei uma regra especial para o Y, para que fique bem claro que o Y, para o gerúndio, ele não vai ter uma regra, ele não vai ter uma mudança. Então, diferente de outros tempos verbais, no gerúndio, os verbos que tenham continuous ou progressive, que vai precisar ser feito, vai ter que fazer a utilização do ing, né, que é o gerúndio, no Y ele não vai sofrer alteração. Percebam, nós temos to play, é um verbo que termina em Y, precedido de uma vogal, não vai sofrer alteração, tá bom? Repito, o Y no gerúndio não sofre alteração. Então nós teríamos aí, ó, she's playing soccer. Ela está jogando bola, ela está jogando futebol. Olha só, trago ainda o exemplo do Y precedido de consoante, porque em outros tempos verbais, quando isso acontece, quando o Y vem precedido de consoante, a gente faz algum tipo de modificação, de alteração. Com relação ao gerúndio, isso não vai acontecer, tá bom? Então, para dar um aliviado na gente nesse sentido, porque normalmente o Y tem uma regra específica para ele. Observe, to cry, chorar. We are crying together. Nós estamos chorando juntos. Observe, o Y, ele não sai, só faz o acréscimo de ing. Se a gente pegar bem ao pé da letra, a gente vai dizer o que? Professor, as regras são iguais? Sim, seguem ao mesmo ritmo. Então por que você colocou regra 1, regra 2? Repito,
Porque o Y, na maioria dos tempos verbais, ele tem uma regra específica, algo único para ele. Que não, isso não acontece quando a gente vai aplicar o gerúndio a um verbo que termine em Y, tá bom? Então vamos lá. Regra 3. Na regra 3, cuidado pessoal. Com relação aos verbos terminados em E, nós vamos ter quatro formas diferentes. Vou começar com a primeira, que faz parte da regra 3. Observe. Quando você tiver um verbo que termine em E, e esse verbo for mais de uma sílaba, como é o caso do verbo to live, que é morar, o que é que você vai fazer? Você vai retirar o E e acrescentar ing. A frase vai ficar, Carol is living in London. Carol está morando em Londres. Então, o que é que eu fiz? Eu retirei o E e no seu lugar coloquei o ing, tá bom? Tomar cuidado. Vamos lá para a próxima. Na próxima, nós vamos ter aqui a regra 4, ainda falando, olha só, de novo, verbos que terminem em E. Se seu verbo terminar em E e ele tiver apenas uma sílaba, o que é que acontece? Você vai ter que deixar esse E, tá bom? Então, professor, mas há pouco a gente tirou, exato. Quando o verbo tem mais de uma sílaba, a gente retira o E, põe ing. Agora, quando esse mesmo E vier numa palavra, um verbo que termine, que tem só uma sílaba, então esse ing ele não vai substituir, ele vai agregar, vai juntar com a palavra em si. Eu não retiro o E, tá bom? To be, been, tá? Regra 5, ainda falando do E, eu falei, são 4 regras diferentes a respeito da terminação com a vogal E. Então observe, quando você tiver duas letras S no verbo, o que é que você vai fazer? Você também vai deixar, você não vai retirar a letra E, vai fazer apenas o acréscimo do ing. Professor, mas me diga uma coisa, isso acontece só se o verbo tiver uma sílaba? Não. Se ele tiver as duas letras S finais, tanto faz ter uma sílaba, como duas, como três, tá bom? Eu dei o exemplo do verbo to see. They are seeing you. Eles estão te vendo. Então, o que é que acontece? Poderíamos citar o verbo agree, concordar, que tem mais de uma sílaba. Eu retiraria? Não. A questão não é o número de sílabas, né? A questão não é isso. A questão é que você tem as duas letras S juntas, tá bom? A gente não retira. Mais uma. Olha só, bem interessante essa. Professor, essa aí também termina com E. E aí, como é que eu faço? Olha, pessoal, é o seguinte. Quando esse E, esse verbo vier terminar em IE, antes do E vier um I, o que é que você vai fazer? Você vai retirar o IE e no lugar dele vai colocar Y e ING. Observe, to lie, o verbo mentir. She's lying. Ele está mentindo. O que é feito? A gente retira o IE, coloca Y e ING. Tá bom? Cuidado com essas 4 regrinhas diferentes a respeito do E. Tá bom? Vamos lá para a 7ª. Olha só, essa 7ª é uma regra bem incomum, né? Você não encontra ela nem em todos os livros, nem em todas as gramáticas, mas eu vou estar trazendo para vocês. Ela é a regra que fala dos verbos que terminam em C. O que acontece? Toda vez que tiver um verbo que termina em C, como é o caso de to mimic, que é o verbo imitar, she is mimicking me. Ela está me imitando. Então o que acontece? Eu, antes de colocar o ing, eu faço o acréscimo do K. Então, verbos terminados em C, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o acréscimo de K e ING, tá bom? Grave muito bem. Vamos lá para a 8ª. Olha só, a 8ª regra, ela se refere a verbos
monossílabos, né? Ou seja, que tenha só uma sílaba, que terminem em consoante, vogal, consoante. Olha só, pessoal, cuidado, atenção. Observe que a terminação de to stop é P. P é uma consoante, O uma vogal e T uma consoante. Então a gente conta de trás para frente. Então verbos terminados em consoante, vogal, consoante, que sejam de uma sílaba apenas. O que é que eu vou fazer antes de colocar o ing? Eu vou dobrar a consoante final. Tome cuidado. Verbos, vou repetir, verbos de uma sílaba que terminem em consoante, vogal, consoante, eu vou dobrar a consoante final e acrescentar ing. Então aí ficaria, ó, you are stopping the bus. Você está parando o ônibus. Então, tome cuidado. Professor, todas as consoantes eu vou dobrar? Não. Vou dizer aqui, tem 3 que você não dobra: o W, o X e o Y, tá bom? Essas 3 letras elas não vão poder dobrar quando o verbo vem a terminar, tem a terminação com uma dessas 3, não dobram, tá? Mesmo que ela siga esse sistema, seja de uma sílaba e termine em consoante, vogal, consoante, tá bom? Então vamos lá. Prosseguindo, nona e última regra para a gente fechar. Nós temos aí o verbo to prefer. To prefer é o verbo preferir. Ó. She is preferring a soda. Ela está preferindo um refresco, um refrigerante. Então o que que acontece? Essa regra ela diz o seguinte: que os verbos oxítonos terminados em consoante, vogal, consoante, eles vão dobrar, vão ter a consoante final dobrada e depois acrescentar ing. Muita gente vai dizer, professor, é igual a outra. Não, não é igual. Observe, nessa o meu verbo vai ter que ter mais de uma sílaba e ser oxítono, ou seja, a última sílaba tem que ser a mais forte. Então quer dizer que para aplicar essa regra eu vou precisar saber pronunciar a palavra, o verbo? Sim, infelizmente sim. Para a gente aplicar direitinho essa regra, haverá necessidade de sabermos pronunciar o verbo. Mas observe, ó, esse por exemplo, ó, prefer é um oxítono e termina, ó, R consoante, E vogal, F consoante. Então termina em consoante, vogal, consoante. Consoante, vogal, consoante, tá bom? CVC. Então vai ser dobrado a consoante final e acrescentar ing por conta disso. Observe, se eu tivesse, ó, to open, também tem 2 sílabas, só que olha a pronúncia, open, ela é uma paroxítona. Por que é que open não dobra, professor? Porque nesse contexto nós vamos ter o que? Uma palavra que não é oxítona, ou seja, a sílaba forte não é a última. Então não vou poder dobrar. Vou ter que dizer, ó, I'm open the windows. Eu estou abrindo as janelas. Então observe que aí não vai ser dobrado, tá bom? Então, gente, essa foi nossa aula. A gente termina, a gente conclui aqui o present continuous. Eu sei, pessoal, que é um tempo verbal muito grande, mas não é difícil. Dá pra gente aplicar essas regras. E na minha próxima aula eu vou estar trazendo questões, respondendo com vocês, tirando, né, as dúvidas, né, que caso venha a ter. Com certeza a gente sempre tem, né, que a gente estudando, aprendendo, a gente vai ter uma dúvida ou outra, mas eu vou estar respondendo aqui exercícios com vocês na próxima aula, tirando algumas dúvidas, acrescentando algo que precisa ser feito. Mas por hoje é só. Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima aula.